Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos aqui nessa noite estão contentes e podem dizer amém? Amém. Essa manhã nós fomos ministrados tremendamente pela palavra, e a palavra falava sobre contentamento. Deus usou a Vitória de maneira muito poderosa e peculiar, como ela mesma expressou, né? Foi um soco no estômago da gente, quando a gente vê Paulo falando para a gente estar alegre no Senhor, estar contente no Senhor, mesmo Paulo passando por tudo o que ele havia passado. E para surpresa, né, minha, não do Senhor, porque Ele é um Deus onisciente, nessa manhã, quando eu estava entrando no culto para assistir o culto, o pastor vem e faz comigo, né, Lindomar? O culto está com você. Aí é muito bom. Como é que você vem? Como é que você vai entregar uma palavra domingo à noite? E eu sentado aqui à frente, escutando a palavra sobre contentamento, sobre felicidade, alegria no Senhor, Deus disse algo ao meu coração. E é uma pergunta que eu quero iniciar com vocês essa noite. E quando a alegria faltar? O que vai acontecer na sua vida? E quando lhe faltar alegria? Eu quero pedir para que você abra juntamente comigo nessa noite, no livro escrito pelo apóstolo João, o Evangelho segundo João, capítulo 7. Evangelho escrito segundo João, capítulo 7, versículo 37 e 38. O texto da palavra do Senhor nos diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Senhor, nessa noite nós queremos, Pai, suplicar uma vez mais, que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade para falar aos nossos corações através da Tua palavra. Senhor, nós queremos pedir, assim como o Teu Espírito já nos falou através dos louvores, já usou, Senhor, os instrumentos, as vozes, para trazer alegria, para trazer regozijo ao nosso coração. Agora pedimos que a Tua palavra venha falar dentro daquilo que a nossa alma necessita. É o que nós pedimos orando, em nome santo e glorioso do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, para a gente poder situar o texto que lemos, a gente precisa de compreender que festa era essa que o apóstolo João escreve assim: no último dia da festa, o grande dia. Israel tinha diversas festas. Nós servimos a um Deus que gosta de festejar. Nós falamos isso nessa aula, terça-feira passada, na nossa sala de estudos bíblicos. Alguns têm uma visão de um Deus carrancudo. Alguns têm uma visão de um Jesus de cara fechada, de um Jesus que tinha apenas dor nos seus olhos. E a Bíblia não fala isso. Eu brinquei, né, lá com a turma na sala, que Isaías vai falar que Jesus ele tinha aparência de uma raiz de terra seca.
Aí eu fico pensando, Jesus lá no céu falando assim, Isaías já vem falar que eu sou feio, e eles ainda falam que eu tenho a cara fechada, o negócio ficou ruim. O nosso Deus é um Deus que ama celebrar. Jesus inicia o seu casamento, o seu ministério em uma festa de casamento. Mesmo no deserto, Deus ele institui festas, porque Ele queria celebrar juntamente com o seu povo. Deus queria que o seu povo estivesse alegre, sabe por quê? Porque a presença dEle era real no meio do povo. Então Deus institui diversas festas, diversos momentos em Israel de celebração, mas em especial 3 festas: a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa chamada dos Tabernáculos, ou também conhecido por a festa das cabanas. E é sobre essa última festa que o texto está dizendo. Essa era uma festa em que uma vez por ano as pessoas saíam de todas as regiões de Israel e vinham a Jerusalém, e elas habitavam durante 7 dias em cabanas. Construíam cabanas de madeira e folhas e ficavam ali durante 7 dias, celebrando ao Senhor, comemorando, relembrando aquilo que os antepassados viveram no deserto, relembrando a peregrinação do povo ao longo do deserto, quando eles habitavam em tendas. Eles abandonavam todo o conforto de suas casas e eles vinham e ficavam ali durante 7 dias, celebrando ao Senhor, mas vivendo em cabanas. Por isso o nome Festa das Cabanas. E havia um momento muito especial ao longo de todos aqueles dias. Pela manhã, o sumo sacerdote ele ia até o tanque de Siloé, e ele pegava um jarro dourado, enchia de água, e eles vinham em procissão, caminhando todos juntos, recitando os salmos do 113 ao 118, é uma coleção de salmos chamado Helel, que significa aleluia. Por isso, significa louvor, por isso o nome aleluia, né? Louvado seja o Senhor. E eles vinham recitando esse salmo, o sumo sacerdote carregando o jarro de água, e eles celebrando com ramos nas mãos, e aquela água ela era entornada nas laterais do altar. Ao longo de 7 dias eles faziam isso, e aquele ritual tinha um porquê, tinha uma explicação. Aquilo era para lembrar de quando Israel clamou no deserto por água e Deus fez água da rocha brotar. E também para agradecer a Deus pela chuva que Ele havia enviado para que tivesse sido feita a colheita. Então aquela água simbolizava tanto um agradecimento por aquilo que aconteceu lá no deserto, como também a celebração da chuva antes da colheita. E ao longo de 7 dias esse ritual ele era repetido. No 7º dia era o dia mais festivo. Aquele ritual ele era repetido por 7 vezes. E então se encerrava a festa. Quando a festa se encerrava, agora já no 8º dia era o momento de retirar as barracas. Era o momento de desarmar tudo que estava montado. Era hora de voltar para casa. E eu não sei quanto a vocês, mas o pior sentimento que existe é o fim de festa. Quando a festa começa, tudo vai bem. Há alegria, há gozo, há regozijo. Mas o tempo vai passando, as horas vão passando, e quando vai chegando no final, fica aquele sentimento: poxa, acabou. E agora? Para Israel tinha um motivo de tristeza ainda pior, porque aquele ritual, aquele momento, aquela festa, ela também tinha um simbolismo. A festa dos tabernáculos também representava a espera pelo Messias.
a chegada do rei que viria para resgatá-los. Então, durante 7 dias, eles celebraram, esperando um rei que chegasse para libertá-los. Mas a festa acabou e eles ainda continuavam subjugados por Roma. Era certo que na hora de desarmar as barracas, a alegria já não estava mais ali. Aquela celebração lá do primeiro dia, ela já não era mais sentida no 8º dia. O desarmar das barracas não era o mesmo sentimento de quando eles estavam ali armando, glorificando, cantando salmos em procissão ao altar. E naquele momento, a angústia ela pairava por todo Israel. Apesar de toda alegria durante aqueles dias, tudo havia acabado. Sabe por quê? Porque rituais e tradições por si só não podem preencher um vazio que há dentro da alma do homem. Você pode assistir esses cultos nossos todos os dias. Você pode entrar por essa igreja em todos os cultos. Se isso for apenas por uma tradição, sua alma nunca será satisfeita. Você pode celebrar conosco cantando: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és aquele por quem a minha alma esperou. Você pode cantar a noite toda. Isso nos traz emoção, mas não nos traz alívio para a alma. Porque a única coisa, o único que pode satisfazer o vazio que há dentro do nosso ser, dentro da nossa alma, tem nome: é Jesus. Somente Ele. Vitória falou que antes de cantar o louvor, é Ele, por Ele quem estou gastando a minha vida. Eu também tinha um preconceito, até que a minha esposa ministrou meu coração acerca desse hino, porque eu não entendia. Como é que eu vou cantar? Estou gastando com alegria? Não é assim. Mas aí ela falou assim: o que nós estamos perdendo? Nós estamos perdendo pecado, nós estamos perdendo aquilo que nos traz tristeza, nós estamos perdendo os prazeres momentâneos do mundo para ganhar a salvação. Tem que ser com alegria. É por Ele. Nós estamos gastando os nossos dias na presença dEle, porque na presença dEle é que a nossa alma se satisfaz. Não são em outros lugares. Nós estamos vivendo o último dia da festa. São dias angustiosos. Homens que perderam o prazer. Steve Jobs, antes de morrer, ele disse: o homem bilionário, na sua época, o homem mais rico do mundo, ele disse: o meu dinheiro nunca pôde comprar felicidade para mim. As maiores taxas de suicídio entre homens são de homens bem-sucedidos, financeiramente falando. Divórcios, eles acontecem, não são em famílias pobres não, tá? A maior taxa de divórcio acontece quando eles se enriquecem. Os homens, as mulheres, perderam o prazer, não há prazer mais na vida. Nós vivemos vidas de alegrias efêmeras, passageiras. É uma droga, é um cigarro, é um álcool, são alegrias passageiras, paixões descartáveis. Hoje se apaixona, amanhã já está trocando, como se estivéssemos trocando de roupas. É assim que nós estamos vivendo o último dia de festa. São dias de angústia. E é nesse momento de grande angústia, onde a nossa alma está gritando,
Como os salmistas, os filhos de Corá, eles declararam no Salmo 42, a minha alma tem sede, mas ela tem sede específica, ela tem sede do Deus vivo. É nesse momento da última festa, o último dia de festa, que Jesus chega. Mas Ele não chega de qualquer forma. Jesus chega com um convite. O convite maravilhoso. Evangelho, a palavra evangelho significa boas novas. As boas novas para nós é Jesus. Mas se eu pudesse simplificar o que é evangelho, o que é a boa nova, é essa fala de Jesus no versículo 37. Porque ele se pôs de pé e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus, ele se apresenta após todo aquele ritual acabar, após todo momento de alegria cessar, quando não havia mais satisfação. Então Jesus diz àqueles: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O convite de Jesus é para todos. Independente do que você já pode ter ouvido até o dia de hoje, de que a salvação ela não é para todas, é para alguns, a palavra de Deus te garante isso. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus não está preocupado com como nós estamos, mas o convite é para o momento, é para o agora. Se você tem sede, se tem algo na sua vida que ainda precisa mudar, se tem uma chave que precisa virar, é em Jesus, é nele, é através dele que nós estamos transformando aquilo que era tristeza, que era angústia, que era derrota, em alegria novamente. E esse alguém tem sede, ele não define também classe, ele não define idade, ele não define condição intelectual. Somos todos convidados, todos nós somos chamados para esse convite maravilhoso. A nossa alma, ela tem sede. A nossa alma precisa de algo que nos satisfaça. E não são nas alegrias passageiras, não são nos momentos dessa vida que a nossa alma será satisfeita. Não são nas paixões, nos amores que encontramos lá fora que a nossa alma será preenchida. Não é em um copo, em um trago, não é em um momento ao escuro que você vai ter a sua alma satisfeita. A sua carne pode se alegrar, mas aquilo vai passar. E sabe o que vai bater no seu coração? Uma angústia. Aí vem o porquê. Por que eu estou aqui? Por que eu me permiti chegar aqui? O porquê que eu tomei essa decisão? É porque muitas das vezes nós rejeitamos o convite de Cristo. O convite de Jesus é: vinde a mim todos. Se você tem sede, vem. Se você precisa, vem. Mas Rafael, eu sirvo ao Senhor ao longo de toda a minha vida, mas a nossa alma, ela continua precisando do Senhor todos os dias. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós precisamos, nós dependemos do Senhor para caminhar. E todas as vezes que nós caminhamos longe do Senhor, a nossa alma vai secando, a nossa alegria vai se esvaindo, a ponto de nós ouvimos, como ouvimos pela manhã, Paulo precisar de falar com a igreja: alegrai-vos no Senhor.
Porque muitas das vezes nós vamos procurar alegria em outras coisas. Nós estamos procurando alegria no nosso diploma, nós estamos procurando alegria na nossa conta bancária, nós estamos procurando alegria no quanto de seguidores nós temos nas redes sociais. Isso está definindo alegria no mundo. Mas Jesus disse que a alegria está em irmos até a Ele, em satisfazer a nossa alma nele. Por quê? Porque quando assim o fizermos, a promessa dele é que rios de águas vivas fluirão no nosso interior. É o mover do Espírito de Deus, transformando, retirando aquilo que muitas das vezes nos impede de caminhar. É retirando muitas das vezes aquilo que nos impede de ouvir a voz do Senhor. Retirando do nosso coração, da nossa mente, todas as paixões desnecessárias, todos os amores transitórios, e colocando, confirmando, que o grande amor de Deus, Ele veio para mudar, para transformar, para satisfazer o nosso interior. Quando Jesus, no último dia da festa, Ele se apresenta, Ele estava declarando a todos aqueles que ali celebravam: olha, vocês fizeram todo um ritual, vocês fizeram todo um culto, mas eu queria falar para vocês, esse culto sou eu. Por isso que nos versículos posteriores vocês vão ver que eles vão perseguir a Jesus, vão indagar a Jesus, porque naquele momento o Senhor Jesus declara que dele procederia a água da vida. Eles estavam dizendo o seguinte: vocês estão celebrando aqui porque um dia saiu água da rocha? Eu sou a rocha. Sabe aquele poço em que o sumo sacerdote foi buscar água, de nome Siloé? Siloé significa o enviado. Ele estava dizendo: eu sou o enviado de Deus, para trazer a água que satisfaz as vossas almas. É somente nele, é somente por ele e para ele que são todas as coisas. É nele que a nossa alma é satisfeita. E naquele momento ele estava dizendo: olha, águas fluirão. Sabe que águas são essas? É o Espírito que hoje transita no nosso meio, que habita o nosso coração, que pode falar aos nossos ouvidos, que pode dirigir as nossas vidas, porque Ele se derramou por nós, Ele se entregou por nós. Jesus disse que todo aquele que viesse a Ele seria saciado, de tal maneira que rios de água viva fluiriam do seu interior. Jesus também naquele momento declarava, o profeta Isaías certa vez disse: e vós com alegria tirareis águas da fonte da vida. Eu sou essa fonte. Não procurem outro lugar não, querido. Não procurem outras pessoas não. O amor de Deus, a graça dEle, a bondade dEle está em Jesus. A grande revelação do amor de Deus é o Senhor Jesus. João 3,16 diz isso, que Deus, Ele nos amou de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É interessante que nós, fazendo aqui de novo propaganda da nossa sala de estudo, né? Na aula nós estávamos falando sobre isso. Um dos pais da igreja, um dos primeiros após os apóstolos, ele escreveu algo interessante, que ele diz o seguinte: que Cristo, como Deus, como o único Filho, Ele se fez carne e habitou entre nós, para que nós agora nos tornássemos também filhos de Deus. Em João 3,16, João vai dizer que Ele entregou o Filho unigênito. Mas nas cartas de Paulo, Paulo apresenta agora Jesus como o primogênito.
ele deixa a nomenclatura de único para ser o primeiro, porque ele nos comprou com seu sangue. Ele nos deu direito a sermos herdeiros do trono da graça. E ainda assim, nós queremos buscar a alegria em outros lugares. Nós procuramos nos satisfazer de outras formas. O nosso contentamento está no Senhor. A nossa alegria vem do Senhor. O nosso prazer é estar na presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus que tem poder para nos transformar, mas também do Deus que tem poder para abrir as portas que tanto precisamos, do Deus que tem poder para transformar situações impossíveis, de trazer vida ao que está morto, de chamar à existência aquilo que sequer existe. Esse é o Deus em que precisamos ter contentamento. O convite de Jesus é para hoje. Não espera o amanhã chegar. Hoje é o melhor dia da sua vida. Sabe por quê? Porque você tem oportunidade de estar com Cristo. É hoje. Ontem passou. Amanhã sequer sabemos se virá. Esse é o melhor dia da sua vida, porque nele você pode escolher estar contente no Senhor, se entregar para o Senhor, pedir ao Senhor para fazer parte da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua história. É hoje, é o momento de agora. Muitos podiam naquela festa dizer assim: nossa, o primeiro dia foi tão bom. Não, o segundo foi melhor. Na hora que nós começamos a cantar aquele salmo, no terceiro dia foi poderoso. Mas o melhor de todos os dias é quando Jesus chega e nos faz o convite da salvação. Não tem festa maior do que nós recebermos o convite do próprio Senhor: quem tem sede, venha a mim e beba. A nossa satisfação está nele, é nele, não está em outros lugares, não estão em outras pessoas, apenas nele. Ele pode satisfazer, Ele pode preencher e Ele pode transformar a nossa alma. Eu não sei como você entrou, que a sua alma está nessa noite. Às vezes você subiu aqui pensando em: vou no culto de domingo, é mais um culto para que a minha semana seja abençoada, para que tudo me vá bem. Mas eu quero te dizer da parte do Senhor, Ele está aqui nessa noite. E o convite dele é: você tem sede? Aonde na sua vida está seco nessa noite? Aonde no seu coração, nos seus sentimentos, está completamente seco nessa noite? É aquele perdão que você ainda não liberou? Venha a Ele. É aquele diagnóstico que você recebeu? Venha a Ele. É as dores da perda que você ainda carrega? Venha a Ele. Entrega tudo a Ele nessa noite. Eu queria convidar novamente o Ministério de Louvor para a gente cantar. Nós vamos repetir o louvor. Que diz que é Ele que a nossa alma tanto ansiava.
Eu quero te convidar nessa hora. Aonde está seco na sua vida? Aonde está faltando alegria? Onde os erros do passado te trouxeram dor, te trouxeram angústia? Eu te convido nessa hora a entregar a Cristo. Mas pode entregar de uma forma verdadeira. Pode dizer: Senhor, eu não consigo te entregar. Ainda está doendo. Ainda tem raiz. Mas me ajuda a te entregar. Quando Jesus chega à mulher samaritana, ela tinha respostas para tudo que Jesus quisesse falar. Até que Jesus se revela, dizendo àquela mulher a situação da vida dela. Você pode ter resposta para todas as suas dores, mas quem está te chamando nessa noite para uma transformação é o mesmo Jesus que transformou a vida daquela mulher. Quem está te convidando aqui não é o Rafael. Quem está te convidando para uma transformação, para liberar perdão, para liberar as amarras, as angústias, para entregar as dores, é o dono desta obra. É o Deus vivo. É o Cristo que padeceu por nós. É o Cristo que pode transformar o meu e o seu coração. Então, curve a sua cabeça nessa hora. Enquanto o Ministério de Louvor vai entoar esse hino. Ele é aquele por quem a nossa alma tanto esperou. Não quero mais.
aflições, entregar as suas decepções, os seus dissabores. É nele, é através dele, é por ele que a nossa alma satisfaz. A nossa alegria, o nosso contentamento está nele. Ele virá. Ele virá para buscar uma igreja que está alegre, uma igreja que o celebra, que rios de água vivas fluem dentro dela. Então entregue para ele nessa noite a sua vida, o seu coração. Aleluia. Soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Reine. Aleluia. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia. Pai, nós entregamos nessa noite todos os nossos dias na tua presença. Pai, não há outro lugar onde nossa alma possa ser satisfeita a não ser na tua doce presença. Pai, nós queremos também colocar diante de ti cada oração feita nessa noite, cada entrega sincera, Senhor, que foi colocada diante de ti. Nós oramos para que o teu Espírito Santo nessa hora esteja tratando esses corações, tratando, Senhor, com a bênção da cura, do perdão, Senhor, das libertas, Senhor, das amarras daquilo que muitos estão trazendo ao longo de anos. Pai, nós entregamos diante de ti todas as nossas dores, as nossas angústias, Senhor. Pai, nós abrimos mão do nosso eu, do nosso ego, e pedimos que as águas do teu Espírito Santo fluam no nosso interior, nos trazendo paz, nos trazendo, Senhor, alegria, contentamento. Que na tua presença todos os dias nós tenhamos, ó Pai, a alegria, nós possamos, ó Deus, festejar, celebrar a tão grande salvação que nos foi dada com o preço da cruz. Pai, nós entregamos assim a nossa história, a nossa casa, Senhor, o nosso futuro na tua presença. Sabemos que o Senhor cuidará de todas as coisas. Ainda, ó Deus, que a aflição muitas das vezes bata nas nossas portas, nós sabemos em quem confiar. Nós não caminhamos, ó Pai, de uma maneira, ó Pai, desordenada, sem rumo. Nós sabemos o Deus em quem podemos confiar. Nós prosseguimos para um alvo. Nós sabemos onde está a nossa vitória, nós sabemos onde é o nosso destino, e o nosso maior destino é encontrar contigo. Essa é a nossa maior vitória. Por isso, nessa noite, nós queremos te celebrar, nós queremos te agradecer e te louvar, porque sabemos, ó Pai, que a tua palavra é para nós alimento, que nos dá força para caminharmos até o grande dia do Senhor. Assim entregamos todas as coisas no teu altar, em nome santo e glorioso de Jesus. Amém, amém. Que a igreja seja cheia das águas do Espírito de Deus todos os dias, e que nós possamos celebrar nesse último dia de festa a presença do Senhor Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração nesta noite pelas pessoas que estão enfermas, estão sofrendo algum problema físico, hormonal, e têm achado dificuldade da cura, ou então tem um diagnóstico médico para um tratamento mais profundo, mais profícuo nos últimos dias. Eu quero orar por você. Quero
Quero clamar a Deus pela sua vida agora, para que Deus possa operar um milagre sobre você. Esse sábado, nós tivemos um momento muito tenso na minha casa. A Roslaine foi para a cama do nada. Na verdade, ela nem levantou. Foi um dia difícil porque eu tinha que atender visitações, atender negócio e cuidar dela. Foi muito complicado. Parece que ao fim do dia ela deu uma paralisia lateral facial. Não quis em momento algum ir ao médico. Não conseguia levantar, não conseguia comer. Do nada, no repente. Como ela disse, você quase ficou viúvo. Quando o Rafael falou, quando não há alegria. Aquele dia, aquela hora, aquela situação. Ela disse assim, você não vai parar nada do que está fazendo. Deus vai cuidar de todo o resto. Toda hora eu vinha em casa, olhava, acompanhava no que eu podia, trazia comida. E ao fim da tarde ela levantou. E hoje ela se pôs de pé. Durante todo esse período não havia motivos de alegria, mas nós não cessamos o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso agradecimento, a nossa fé, não diminuímos nada. Quem participou do meu dia talvez fale assim, não está acontecendo nada na vida dele, não está acontecendo nada na casa dele, o cara está pleno de alegria, trabalhei até 00:43, dormi uma noite, 1h30 da manhã, acordei 4 horas, com o mesmo prazer, com a mesma alegria, e Deus estava lá cuidando de tudo. Então, eu não posso sair daqui, nem nesse culto, nem no outro, sem fazer essa oração, porque eu fiz essa oração, e Deus ouviu o meu clamor. E você vai fazer essa oração, e Deus vai ouvir o seu clamor. Eu só quero que você ponha a mão no seu coração, se coloque de pé, eu já vou finalizar também. Mas eu preciso orar para você. Eu preciso. Para que venha cura sobre você. Senhor, quando nós nos reunimos na sua casa, a nossa esperança é que tudo vá bem. É que haja mudanças profundas e transformadoras no nosso espírito, na nossa mente, na nossa alma. E muitas vezes também na nossa carne, nos nossos ossos, nos nossos órgãos, meu Deus, internos. E sabemos que vivemos um tempo onde o mal, a doença, a enfermidade tem assolado as nações. Mas sabemos também que está acontecendo a este mesmo tempo o mover de um Deus que, se confessarmos a Ele e o pedimos em o nome do Filho amado Jesus, Ele nos ouve. E o Senhor é esse Deus. E é no nome de Jesus que nós recorremos ao Senhor enquanto igreja, enquanto filhos, enquanto servos do Senhor. E te pedimos em nome de Jesus, cada vida, cada coração presente aqui, nesta casa, nesta hora, nesta reunião, que atravessa momentos de saúde delicado, nos quais não tem conseguido contorná-los ou superá-los, em nome de Jesus, como ministro do Senhor, mediante a tua palavra, em o nome do teu Filho amado Jesus, eu te clamo, opere com cura agora. Toda doença, toda enfermidade, todo mal, caia da vida dos teus filhos e sejam arrancados, extirpados desde as suas raízes, e haja resposta em favor do Senhor. Então somente cremos no Senhor, e no nome do teu Filho Jesus, declaramos a tua igreja debaixo da tua cura, da unção e da libertação. Assim nós oramos, em o nome do teu Filho amado Jesus. Tudo é possível ao que crê. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja agora e para sempre sobre todo o povo de Deus. E o povo de Deus diga amém. Amém.
Aleluia. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Daqui a pouco nós começamos o segundo tempo e Deus vai falar ao nosso coração.